Olá, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado pelo convite de comemorarmos juntos o aniversário da nossa casa amiga Gabriel Delany, que no dia 11 de junho vai estar completando 83 anos. Parabéns a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, aos amigos queridos, aos simpatizantes, por essa continuidade da divulgação de Kardec e do Mestre Jesus. Parabéns! Muita luz, muita força, muito comprometimento e o amor que possa estar em todos os corações dos nossos amigos da Gabriel Delany. E esse convite que eu recebi de explanar no aniversário do mês de aniversário da Gabriel Delany, nós vamos trazer o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos nos remeter a esse tema que ela nos traz sempre na nossa memória a palavra reencarnação. Renascer, nascer de novo, retornar num corpo físico. Vocês já devem ter lido essa frase em algum lugar. Mas essa frase é do livro Afinidades Eletivas de 1809, de Goethe. E Kardec deu a continuidade com os amigos da Bélgica, colocando no túmulo de Allan Kardec retornar novamente. Mas as religiões há muito tempo falam sobre a reencarnação. Os egípcios acreditavam que aqueles que não se comportavam bem perante as leis egípcias retornavam em um corpo de animal para expurgar e pagar pelos seus erros. E quando eram os reis, criavam-se aqueles monumentos aonde todos os seus pertences, seus escravos, eram enterrados juntos para quando chegasse no plano espiritual, todo o seu cortejo estivesse junto e preparando para retornar novamente. Os hindus também tinham essas informações que podiam reencarnar como animal, como os parentes e tudo mais. Essa informação não é nossa. Os próprios cristãos acreditavam na ressurreição, não tinham uma compreensão tão profunda de como funcionava a ressurreição. Mas quando os cristãos primitivos começaram a desenvolver-se e a crescer, e aí no processo do Concílio de Constantinopla de 1543, o rei Constantino tirou das escrituras a ressurreição. Então, a igreja, pelo dogma criado pelo concílio, retirou a palavra ressurreição. A palavra ressurreição continua ainda nas escrituras judaicas, mas no cristianismo primitivo, aonde a igreja assumiu nesse concílio de 543, retirou então esta palavra, esta informação da ressurreição. Mas a reencarnação é um instrumento de evolução que poderia ser perfeito numa existência? Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Será que só uma encarnação? Não estamos ainda aprofundados dentro da doutrina espírita. Só uma encarnação resolveria todos os problemas? Alcançaríamos o patamar de espíritos elevado em só uma encarnação? Com certeza não, meus amigos. Porque nessa visão materialista de que não existe nada depois da morte, faz com que as criaturas vivam o hoje pelo gozo, ou sem se preocupar-se com amanhã, e não se atendo perante as leis divinas ou as leis de Deus. Somente o seu ego querendo estornar os seus prazeres, as suas alegrias e a sua própria vaidade e o egoísmo. Por isso que Kardec faz essa pergunta, reencarnações. Porque a reencarnação, ela nos proporciona vários fatores que vai nos auxiliar nesse processo de evolução. Porque as leis divinas, na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lei que é a lei do progresso. Estamos constantemente em progresso. Todo o planeta está em progresso. Todo o sistema solar está em progresso.
toda a nossa galáxia está no processo de progresso. Por isso, caros irmãos, nós estamos sempre evoluindo. Mas as leis divinas nos auxiliam dentro desse processo de evolução. Porque quando nós fomos criados simples e ignorantes, simples pelo processo inicial e da ignorância de falta de conhecimento. Então, através das existências, nós fomos adquirindo as nossas informações, montando os nossos arquétipos, criando as nossas informações do nosso inconsciente e subconsciente, que vai formando a criatura humana de hoje. E é através das leis divinas que nós vamos trilhando por esse caminho, entendendo algumas vezes se estamos certos, se estamos errados, se estamos prejudicando-nos ou estamos prejudicando o próximo. Essas diretrizes que são apresentadas pela criatura humana na sua vivência, ela vai entendendo então o próprio progresso. Porque dentro desse progresso, aonde nós vamos ter vários acertos e erros, nós vamos ter os reajustes perante as leis divinas, que se chama lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, todo problema tem uma causa que surge e que se dá um efeito. Mas temos que compreender que nem todo efeito é da mesma causa. Porque a doutrina ela tem um esclarecimento mais profundo da lei de causa e efeito, porque não é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E nem a lei de física, ação e reação. É uma lei mais amorosa, ela é uma lei que vai nos auxiliar. A causa que a gente criou pode ter vários efeitos, vai depender de nós. Através dos nossos conhecimentos, das nossas vivências, da nossa dignidade e humildade de entender que estamos nesse processo e que precisamos nos reajustar perante as leis divinas através desses reajustes. E a reencarnação é o que nos proporciona isso. Porque através das reencarnações nós vamos ter o aprendizado das vivências através das complicações ou dos nossos acertos. De todas as questões morais, psicológicas, físicas e espirituais, a reencarnação nos proporciona em todas as áreas esta compreensão. Não tão profundo como a gente gostaria de entender, mas sabemos que o progresso é inerente a todas as criaturas humanas, a lei divina nos compreende que estamos numa lei de progresso evoluindo, mas nós vamos nos adaptando e muitas vezes vamos adquirindo alguns conhecimentos para fortalecer a nossa caminhada. Fortalecendo a nossa caminhada, acaba nos dando material, subsídios para compreender as nossas falhas e melhorar os nossos acertos. Mas qual é o objetivo da reencarnação? Lá na questão do Livro dos Espíritos, na 330, Kardec pergunta: o que a reencarnação está para o espírito, como está a morte para o corpo? Esta questão é trazida porque quando os espíritos respondem que a morte do corpo físico é inerente a todas as criaturas reencarnadas, os encarnados. Então a morte é certa. No momento que a gente nasce, a única fatalidade que nós sabemos é que vamos morrer. E a mesma coisa a reencarnação para os espíritos. Todos, quando estão no estado errante, todos irão reencarnar novamente. Então é um fato que vai acontecer as reencarnações de todos os espíritos. Conforme vai angariando a patamares mais elevados, ele vai reencarnando em outros mundos, em outras condições, em outro processo. Mas nesse planeta, como nós estamos no planeta Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos às leis divinas, trabalhando em cima das leis de causa e efeito, para que a gente possa compreender os objetivos da reencarnação. Porque o planeta Terra é uma escola.
Toda vez que a gente apresenta essa informação, que o planeta Terra é uma escola, e aí alguns perguntam, mas no plano espiritual não tem como evoluir também? Evolui também. Mas no planeta Terra, quando estamos encarnados novamente, algumas situações nos auxiliam. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 11, aonde nos apresenta o véu do esquecimento. Quando reencarnamos, esquecemos o nosso passado momentaneamente quando estamos no corpo físico. É para auxiliar o nosso processo e o nosso progresso. Imagina se eu olho para minha mãe e vejo ali que ela me matou numa vida passada. Olho para o meu irmão e eu sou o assassino dele. Ou eu vejo situações muito desagradáveis dentro da minha família consanguínea, aonde nós estamos nos reajustando e essas informações aparecem. Não teria sentido de auxiliar a nossa evolução com essa apresentação dessas informações. Porque como nós somos eternos, somos infinitos dentro de uma característica e de uma percepção que nós não alcançamos, mas tentamos imaginar que nós temos uma grande durabilidade, que esse espírito dura muito. Vamos dizer assim para a gente entender de infinito, porque infinito somente é Deus. E quando nós estamos encarnados, além do véu do esquecimento, a infância que nos proporciona todo o aprendizado com os pais. Porque os pais, dentro da programação reencarnatória com a gente, foi tratado e organizado essa família onde nós consentimos de reencarnar nesse núcleo familiar. E a infância, como ainda não brotou o conhecimento profundo, é a oportunidade dos pais nos auxiliar, educando, apresentando as condições morais, apresentando a ética e a moral. Esse é um processo de evolução que nos oportuniza a encarnação. E a escola, que é esse planeta, vai nos oportunizando várias características. Muitas vezes as nossas aptidões, as nossas escolhas, os nossos erros, encontrar os nossos amigos, espíritos simpatizantes, ou os nossos inimigos, aqueles espíritos que temos dívidas uns com os outros. E isso nos torna e nos apresenta um grande aprendizado dentro da reencarnação, porque ela vai nos oportunizar estas oportunidades de vivências no novo corpo físico, com novas experiências, mas o espírito é o mesmo, que anima este corpo físico numa nova forma, tanto de homem como de mulher, como qualquer cor, como qualquer cultura religiosa. É a experiência que vai nos trazer o aprendizado através das reencarnações. Kardec nos apresenta na questão do Livro dos Espíritos, na questão 873, didaticamente ele apresenta 3 tipos de reencarnações. A primeira é a expiação. A expiação é algo que nós erramos em alguma situação da vida passada ou de um fato que aconteceu muito no passado, da encarnação atual, e aí nós vamos expiar. Eu cometi um erro, exemplo físico. Se eu mato alguém, eu vou preso, sou condenado e eu vou expiar o tempo na cadeia, até completar o tempo e depois eu sou liberado. Se eu tiver uma boa conduta, sou liberado um pouco antes. A expiação é quando você comete um erro perante as leis divinas. Porque as leis divinas é o que traça toda a organização do nosso orbe terrestre para que a gente possa conviver em harmonia. E o desajuste pessoal perante as leis divinas, eu vou ter que resgatar, eu terei que diminuir ou amenizar o meu débito perante as leis divinas. Então a expiação é sempre algo imposto às criaturas humanas e como se fosse, como Emmanuel diz, é quase a misericórdia de Deus sobre nós, as reencarnações. Porque a expiação vai nos oportunizar a arrumar o nosso erro. Eu errei,
então eu tenho uma outra oportunidade de me reajustar perante as leis divinas. Se a lei divina, dentro da lei de causa e efeito, eu tenho uma dívida com o outro, eu preciso me reajustar. Se é consigo mesmo, eu preciso reajustar-me para que eu possa estar equilibrado perante as leis divinas. Esse processo de expiação, muitas vezes, a gente confunde com prova. Porque a prova é algo que eu escolhi lá no plano espiritual, na minha programação reencarnatória, e me programei para vir reencarnar e edificar a minha programação reencarnatória. Se eu consigo completar aquilo que eu pedi, que eu fiz, que eu me organizei no plano reencarnatório, então eu vou estar atravessando a prova. A prova não é uma expiação, porque a expiação é um erro. A prova é exercitar, lapidar as minhas condições morais, que muitas vezes pode aparentar em dor, em sacrifício, e muitas vezes passando por dificuldades, mas não é uma expiação. Fui eu que escolhi para experimentar. Muitas vezes não soube lidar com as questões financeiras, e nessa reencarnação pedi para passar por dificuldades financeiras, para valorizar o valor do dinheiro, das consequências que o dinheiro pode proporcionar e não pode proporcionar, valorizando em si o dinheiro. Por isso que não é uma expiação, é uma prova, fui eu que pedi. E outras questões também dentro das provas que a gente solicita e que vai atravessando, porque ela tem uma questão que muitas vezes nós não entendemos, que acreditamos que a prova seja um castigo. E nunca é um castigo. É sempre a misericórdia de Deus nos oportunizando nos reajustar. Dentro dessa organização, tem um livro, Missionários da Luz, de André Luiz e de Chico Xavier, onde André Luiz é o repórter da espiritualidade, onde ele vai conversar com alguns dirigentes que já retornaram do mundo carnal, né, do planeta Terra, e estavam no mundo espiritual, onde André Luiz estava colhendo informações e conversou com alguns dirigentes e algumas pessoas, e as pessoas estavam muito tristes porque não conseguiram completar, não conseguiram realizar a sua tarefa daquilo que ele programou. E aí então as pessoas estavam falando da sua tristeza, da sua mágoa, muitas vezes com um pouco de preocupação, mas um dirigente também trouxe uma luz daquelas criaturas que, quando fazem a programação reencarnatória e quando vêm para o planeta, conseguem realizar tudo aquilo que ela programou e conseguiu com êxito a tarefa. É quando ela retorna ao mundo espiritual, os amigos benfeitores os recebem e dizem e falam que esses espíritos são os completistas, aqueles que completaram a sua tarefa, não a tarefa e os desígnios de Deus, mas a sua programação. E quando nós alcançamos e passamos desse patamar de provas e de completistas, nós temos a terceira, que é a missão. Que a missão é quando o espírito tem a sua compreensão, a sua intelectualidade, a sua espiritualidade, as suas condições morais, e pede na sua reencarnação na Terra projetos a ser realizados. Muitas vezes a gente não entende essa tarefa dessas criaturas humanas quando estão em missão, porque muitas vezes acreditamos que missão é algo extraordinário. E muitas vezes não. Muitas vezes vem auxiliar setores, lugares que ninguém sabe onde é que é. Bairros onde fazem trabalhos voluntários, levando a compreensão às criaturas humanas, tentando apresentar novas condições. Esses espíritos em missão que vão trazendo estas novas luzes da compreensão, da dignidade, do amor, da preservação e da empatia. No livro Transição Planetária,
pelo Filomeno de Miranda e pelo amigo Divaldo Franco, aonde nos traz uma pleide de espíritos vindo de Alcione para reencarnar, encarnar, porque eles vão encarnar pela primeira vez no planeta Terra. Eles não estão reencarnando no planeta Terra. Eles estão sujeitos às reencarnações? Sim, mas eles estão encarnando pela primeira vez no planeta Terra. E aí no próprio livro pergunta, mas por que eles estão vindo de longe? Será que não tem espíritos de alta envergadura que possa auxiliar? Sim, toda ajuda é necessária. Mas esses espíritos não têm débitos com o planeta e com ninguém. Então eles estão puros no sentido de endividamento com o planeta. Então eles podem trazer muitas informações que podem auxiliar a nós, ao planeta, ao meio ambiente e toda a estrutura. Esses sim são espíritos que estão em missão para que a gente possa compreender a reencarnação através de algo muito superior. E esse algo muito superior que a gente questiona, porque muitas vezes não entendemos, mas nós temos que buscar este ser que encarnou no nosso planeta para trazer toda a luz, o amor. Quando Jesus encarnou no nosso planeta, ele trouxe uma nova era, a era do amor e a era da razão. A era do amor, porque ele apresenta Deus como Pai absoluto. E este amor da criação de Deus sobre nós, criaturas, é onde ele apresenta que somos todos filhos do mesmo Pai. Deus é único e todos somos criados por ele. Se todos nós somos criados por ele, todos nós somos irmãos, porque saímos da mesma origem que é de Deus. E quando Jesus apresenta, bom é meu Pai que estás no céu, ele trabalha até hoje. Então esse processo da lei de amor que ele apresenta, aonde nós vamos compreender amar a Deus e amar o próximo. E a segunda que Jesus apresenta, que é a lei de justiça da nova era. Justiça porque não existe privilégio. Todos estamos sujeitos às leis divinas. Jesus disse, eu não vim destruir as leis, eu vim segui-las, porque nem Jesus pode ir contra as leis divinas, que são as leis do Pai. Muitas vezes, quando a gente fala lei de justiça, parece que Deus está nos julgando. Deus é amor e bondade sempre. A lei de justiça é para que a gente compreenda que não existe ninguém privilegiado. Todos conquistam a sua cruz, ou ela se torna pesada, ou ela se torna leve, através das nossas conquistas, do nosso trabalho, do nosso arrependimento, do nosso pedido de perdão, do nosso esclarecimento, da nossa evolução, do trabalho de benevolência, de empatia. A lei de justiça, ela apresenta a igualdade a todos. Todos somos iguais desde o início, simples e ignorante. As diferenciações que vão apresentando hoje, de cada criatura para outra, é o seu desenvolvimento e seu entendimento através das suas vivências e experiências. Por isso que a lei de amor e de justiça, ela vai nos remeter ao equilíbrio interior. Porque esse equilíbrio interior é consigo mesmo perante as reencarnações. Quando eu compreendo a lei de causa e efeito, quando eu tenho consciência das minhas vicissitudes, quando eu tenho consciência das arestas que preciso lapidar perante as minhas condições físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, tudo isso faz com que eu equilibre dentro de mim através das reencarnações. Porque o equilíbrio exterior será o próximo.
aonde eu vou, através das reencarnações, me equilibrar com o próximo. Jesus disse: deixai a sua oferenda no altar e ide ao encontro aquele que estais a caminho. Jesus estava dizendo: aproveite que o seu inimigo, aquele desafeto, aquele que você não é simpático, está nesta encarnação com você. Porque você não sabe quando é que você vai reencontrá-lo novamente. Porque nós sabemos que já tivemos várias vidas passadas e teremos milhares de vidas futuras. Mas nós não sabemos quando é que nós vamos encontrar esse desafeto, esse inimigo, aquele espírito que não somos simpatizantes. E este equilíbrio vai fazer com que a gente equilibre interior e o exterior, fazendo esse trabalho de lapidar e se harmonizar perante as leis divinas. Porque todos nós, caros irmãos, vamos evoluir. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, aonde a Kardec apresenta: todos saímos do átomo e chegaremos ao arcanjo. É o processo evolutivo das criaturas humanas. A reencarnação sempre propicia a todos nós as oportunidades. Eu pergunto para nós que estamos nesse momento ouvindo esse tema: estamos sabendo lidar com a nossa reencarnação? Eu estou compreendendo a minha situação atual no mundo onde eu estou vivendo hoje e com a pandemia? Eu me conheço, porque eu já tive várias reencarnações, mas não essa indumentária carnal que eu estou visualizando, mas conhecer a si mesmo, o seu eu interior, como Joana apresenta, o si profundo, aonde estão todas as informações arquivadas das suas experiências através das reencarnações. Muitas vezes a gente dialoga sobre reencarnações, mas a gente não compreende essa profundidade. Ela é a misericórdia de Deus sobre nós, como Emmanuel nos apresentou. Porque ela vai permitir que a gente reajuste. E o primeiro lugar é o nosso núcleo familiar consanguíneo. Se eu não tenho afeto pela minha mãe, ou pelo meu irmão, ou pelo meu pai, existe uma problemática que pode ser dessa vida, como pode ser de vida passada, que não somos simpáticos uns com os outros. Vamos entender, procurar desenvolver, esclarecer essa informação dentro de nós, para que a gente possa ter uma percepção melhor das coisas. Dentro do núcleo familiar, nós vamos ter o segundo núcleo familiar, que são os entes queridos, que muitas vezes temos uma afinidade gigantesca com primos, tios, tias, sobrinhos, porque são almas que estamos trilhando há muito tempo nessa caminhada e que somos simpáticos uns com os outros, somos amigos, e muitas vezes reencarnamos perto para um dar o apoio ao outro, porque a caminhada não é fácil, mas não é difícil e nem impossível. Mas quando nós começamos a compreender as reencarnações, aonde eu vou analisar as minhas dificuldades, eu vou me perguntar: eu estou em prova ou estou em expiação? Não importa qual seja, o que importa é reajustar-se, é equilibrar-se com as leis divinas e estar em harmonia com Jesus. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de compreender todas essas coisas que acontecem nas nossas vidas, esse turbilhão de informações, de casos que vão acontecendo, que vai praticamente jogando a gente para frente e mal conseguindo se equilibrar, porque nós não estamos apoiados em algo que nos fortaleça. E este é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque ele já trilhou através das suas reencarnações em outros lugares e mundos habitados, aonde alcançou o patamar de espírito evoluído, de espírito de escola, por isso que ele sabe o caminho, ele sabe por onde andar, porque ele já transitou,
Então, por isso que ele vem nos dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque ele traz a verdade de Deus, através dos seus exemplos, de suas palavras, de seu movimento quando estava encarnado no planeta. Tudo que ele fazia e dizia era verdade. E essa verdade, através dos exemplos, é que dava vida, porque somente com Jesus nós vamos chegar à vida maior, porque ele trazia a informação do reino de Deus. E na última pergunta do Livro dos Espíritos, aonde está o reino de Deus? E os amigos benfeitores respondem: dentro de nós. Então, quando Jesus está em nossas vidas, nos fortalecendo na nossa caminhando, dando a diretriz da caminhada, para que a gente perceba os acertos, os erros, melhorar os nossos acertos, equilibrar e modificar as questões dos erros, para que a gente possa alcançar os acertos. Jesus é o nosso amigo, companheiro, que está sempre do nosso lado. Por isso, caros amigos, precisamos trazer esse amigo querido para as nossas vidas, para auxiliar a nossa caminhada evolutiva dentro das nossas possibilidades de compreensão. Não vamos exigir o máximo, vamos tentar compreender o mínimo. Do mínimo, eu tentarei chegar ao médio. Como Kardec disse nas suas explicações do Livro dos Espíritos, do simples ao complexo. Não adianta a gente ir para o complexo. Temos que começar pelo simples, entendendo Jesus, entendendo Deus, entendendo as leis de causa e efeito, as reencarnações, a tríplice da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, aonde vai nos auxiliar através da filosofia, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Da onde eu vim do mundo errante. O que eu estou fazendo aqui? Ser feliz e progredir. Para onde eu vou? Para os mundos ditosos. Só vai depender de mim. Vai ser nessa encarnação? Não sei. Mas eu sei que eu terei várias oportunidades, várias reencarnações pela misericórdia de Deus, que nos proporciona esse progresso, para que a gente alcance a patamares de ser feliz, amar e ser amado. Muito obrigado, meus amigos desta casa amada Gabriel Delany. Parabéns a todos. Que estes 83 anos se tornem muitos anos ainda vindouros de trabalho, de progresso, saúde para todos os trabalhadores, de amor e simpatia. Que a caridade reine em seus corações, em seus pensamentos, para que possa continuar com as portas abertas da Gabriel Delany para receber as ovelhas perdidas que o nosso Mestre Jesus envia aos nossos centros espíritas. E que todos vocês estejam prontos para receber as ovelhas e auxiliá-las. Muita luz e muita paz, e muito obrigado, e um feliz aniversário a todos.